Olá pessoal, seja bem-vindo ao mais um Nova Talk, né? E hoje eu estou muito feliz desse Nova Talk por um motivo. Nós fizemos o Nova Talk número 30 e depois desse número 30 o pessoal fez uma pergunta, teve uma pergunta. É porque a gente comentou que naquele post era um grupo religioso, né? Exato. E aí a pergunta é como você pode discutir a religião em Star Trek. Quer dizer, outro assunto polêmico, né? Religião em Star Trek é um assunto polêmico. Temos aqui para falar de polêmicas Fernando Augusto e Edson Santos. Muito bem, pessoal. Então, religião. Olha, eu tenho uma posição, jornada ecumênica. Aceita qualquer negócio. Eu também. Sim. O Gene era o contrário. O Gene era ateu. Ele era ateu e gostaria que Star Trek fosse uma série ateia. Mas não é. Já não é ateu. Não, eu acho que a visão do Gene, isso eu até conversei uma vez com o Richard Arnold. A visão dele era: ciência é uma maneira legal, ideal para o ser humano conseguir galgar nova cultura, mais conhecimento, de uma maneira elegante. Então a forma elegante que ele trabalhou foi a ciência, porque a ciência é uma maneira de você trabalhar com conhecimento humano, né? Então eu acho o seguinte, apesar dele ser ateu no sentido, eu não acredito em nada, ele tinha uma religião que era a ciência. Olha, assim, eu acredito realmente que Star Trek quer exaltar a ciência, porque ciência deveria ser uma coisa universal. O problema é que tem muita gente que coloca que a ciência vai contra os ditames religiosos. E olha, eu não sou ateu, viu? Tem um monte de gente que acha, mas eu realmente não sou. E a questão é, eu nunca tive problema em aceitar que existe alguma coisa maior e aceitar que a ciência é a maneira correta de se ver o mundo. Eu não tenho esse conflito, eu não sei pra que esse conflito, na verdade, não existe, porque ciência e religião não são lados opostos. Muitos cientistas eram religiosos, são religiosos, e outros não são. Mas a questão é que a ciência, né, você precisa de um fato, você tem um experimento e você comprova o fato ou não e repete o experimento. Exato. Enquanto na religião você tem fé. Religião só precisa de fé. Então você não tem um experimento, você não tem uma prova efetiva, a não ser, lógico, a sua maneira de ver, de sentir. É uma coisa que eu costumo brincar, por exemplo, se eu não acreditar na gravidade, ela não vai parar de funcionar. Não vai parar de existir. Não vai fazer diferença. Essa que é a diferença. Já pensou que legal? Eu sou contra a gravidade. Seria legal a gente fazer assim, eu não acredito na gravidade, todo mundo sai voando, não é? Não, então os fatos científicos são uma coisa, a verdade religiosa são outra diferente. A briga é porque tanto a ciência quanto a religião querem explicar a origem da humanidade. Olha, e às vezes não bate a informação. Seja como for, vamos procurar referências científicas religiosas em Star Trek. Assim, por exemplo, eu lembro muito em Carbomite Maneuver, né, a manobra Carbomite, não sei, que quando a nave ia destruir a Enterprise, ele falou: nós vamos dar 15 minutos aí para vocês se encontrarem com as suas respectivas religiões, para se despedir da vida, e aí é o tempo que vocês têm, que foi o tempo que ele teve para arrumar uma saída. Foi fantástico. E foi graças a Deus a religião salvou aquele episódio. Enquanto todo mundo tava ali pensando vamos morrer, o Kirk tava vendo uma estratégia, né? Como eu saio dessa, que isso foi legal, né? No fundo aquele tempinho foi fantástico e na verdade não era xadrez. Pra mim eu tenho que o Capitão Kirk acreditava no cristianismo, porque quando ele vai encontrar Apolo, ele fala: nós encontramos um Deus e ele é suficiente pra gente. Mas você vê que outros personagens não seguem a ideia do cristianismo, muito pelo contrário, seguem outras religiões. Então, o Kirk muito provavelmente era. Eu também acho. Eu acho que o Kirk era um cristão. Além de ser filho do meio oeste. A gente tem que colocar que o Kirk é o protótipo do cidadão americano dos anos 60. Exato. E o cidadão americano dos anos 60 era religioso. Então, se ele é o protótipo, ele é. Ok, beleza. Não, o fato dele acreditar num Deus cristão não nega o fato dos outros poderem ter outras divindades ou até serem ateus. Exatamente. Por exemplo, o Bashir. Bashir sempre falou em Deus, né? Não pregando, mas sempre que tinha alguma situação, ele falava assim: graças a Deus você está bem, no Deep Space Nine. E o Bashir, ele é indiano ali
O nome original dele era Siddiq, né? Então ele é daquela região ali da Ásia. Ele deve ter um guru. Provavelmente. Ele não é hindu porque ele fala em Deus, não em deuses. Ou Gash. O cara ter um guru não implica nada, não ter um Deus só. Tanto que no Game of Thrones, quando eles foram mostrar aquela. Do pessoal que seria de um Oriente deles lá, que ator que eles escolheram pra ser o rei? O Siddiq. Exatamente. É o Fadil. Então, muito provavelmente. Viu? A gente sabe de fantasia também. Viu? Game of Thrones. Então, muito provavelmente, ele não era cristão. Ele podia ser até muçulmano. Nunca foi falado. Mas ele pode ser de uma família de origem muçulmana, que é daquela região ali. Do mesmo jeito que o O'Brien era irlandês, então era muito possível que ele seguisse alguma... Provavelmente é católico até, cristão. Irlandês. Eu acho que existia um pool de religiões dentro das naves e dentro da federação existe um pool maior ainda. Exatamente. Porque além da religião, são várias na Terra, você ainda tem várias religiões específicas em outros povos, por exemplo, os Klingons. Klingon é extremamente religioso, né? Ele tem aquele barco que vai para Stovokol, né? Então eles têm uma religião muito forte, muito estabelecida, um código de honra também muito forte. O filme 5 de Jornada das Estrelas, a ideia que ninguém pegou por causa que o roteiro é ruim e o diretor é fraco. Não, o roteiro é ruim. Não, para com isso. Jornada 5 é ruim, tudo bem. Mas é o que você falou, coloca a tua visão de Jornada 5. Ninguém pegou, a ideia era, eles estavam buscando Deus, né? O Jardim do Éden, Stovokor, Shakari, o caramba. Eles estão procurando Deus. E aí eles acham o demônio. Tudo bem, não ficou claro que era o demônio por causa que alguns cortes de custos não deu certo para mostrar, mas o Bill queria o próprio inferno de Dante se transformando naquele planeta. E aí a gente vai pegar, se esse é o demônio e ele foi preso aqui por alguém. Quem? Deus. Sim. Então a ideia era provar que Deus existia achando o demônio. Só que não ficou claro. E o Cyborg, né? Ele cultivava quando ele, sei lá, tinha o comando mental, tinha a ligação da. Ele usava os poderes telepáticos. Os poderes telepáticos dele para puxar a religião de cada pessoa que ele converteu, entre aspas. Puxar pra fora. Ele puxava, isso era uma conversão efetivamente aquilo. E a busca por Deus, e você vê que a tripulação da Enterprise, tirando o Kirk, hein? A tripulação da Enterprise toda entra na brincadeira. Vamos achar Deus. Que eles têm algum tipo, eles têm. E a ideia do Cyborg era muito mais legal de todas, que era, todas as religiões na verdade são a mesma coisa. É um cara só. Só que a gente vê ele com um nome, a gente vê ele com outro, que vê ele com outro. A ideia foi boa, mal executada. A ideia foi boa. Foi boa, né? Apesar de que o problema foi que se você é Deus, por que você não lembra o nome? Aquilo é lindo, né, meu? Porque Deus precisa de uma nave estelar. Por que Deus precisa de uma nave estelar? Você não sabe meu nome? Pô, meu, que bosta de Deus é esse? Mas, a gente pode ver. É um Deus bosta, né, meu? Mas também tem uma coisa. Vamos lembrar que a Frota Estelar é uma instituição militarística. Sim. Né? Então, o Picard é um capitão que é mais linha, tipo, totalmente, aceito tudo. O Sisko já não era. O Sisko já era mais linha dura, né, nisso, né? Ele deu umas broncas no Worf de que prática religiosa em Deep, que ele não gostava. E também nunca ficou claro que Pito ele tocava o Sisko. O Sisko, eu acho que ele se converteu pros profetas. Porque, para pra pensar, ele era um dos enviados, né? Ele era o emissário, né, meu? Então a religião permeava ele de alguma maneira durante toda a série. Apesar deles, o Sisko na primeira temporada, a primeira temporada de Deep, né? Mas na primeira temporada, ele conversa com o filho dele chega e fala, mas esse negócio de religião é tão besta. E ele, que parece ser um cara totalmente cético, explica pra ele a importância da que a religião foi pro povo bajoriano aguentar a ocupação cardassiana. E sem dúvida, Deep é a série mais religiosa dela. Sim, totalmente religiosa. Sim. E trabalha o tempo todo com isso, né? Se você parar pra pensar. Mas fecha com religião, abre com religião. Você vê um cético explicando religião de uma maneira tão bonita pro filho dele, explicando não faça menos de ninguém por causa que acredita numa coisa diferente com você, e depois você vê ele se converter para aquela religião. Tudo bem que é fácil converter para religião bajoriana quando os seus deuses estão ali e você abre um orbe e fala com eles. Aí é fácil. Aí é fácil. Não, pior é quando eles respondem.
respondem, né? Ou aparece fisicamente na situação. A sacanagem é o teu Deus responder, né? A questão do cético explicar isso é muito comum. Por exemplo, eu não tenho religião nenhuma, não pratico nenhuma religião. Eu consigo falar com as pessoas de qualquer religião, sem problema nenhum. Coisas que eu não vejo normalmente com alguém que pratica uma religião efetivamente. Quando entra em algum assunto, por exemplo, um budista falando com um católico, eles começam a falar de algum assunto religioso e aí começa o atrito. Que um fala de uma coisa, a minha religião está certa, a sua não está, só existe uma, o meu Deus não é igual ao seu Deus, aí já começa uma competição, um problema grave. Aí, não vamos nem entrar no mérito disso. Não tem esse mérito. Aí o Cisco falando isso pro Jake, ele entra justamente nesse contexto. Como o Cisco, naquele momento, no primeiro episódio, provavelmente, ele totalmente sem religião, ainda não é o emissário, ele consegue entrar nessa seara, conversar com o Jake, entender a importância da religião para os bajorianos e mostrar que aquilo não é errado, muito pelo contrário. Não, a religião não é errado, de maneira alguma. Eu acho que é até bonito você acreditar em alguma coisa maior que você, porque bonito, quero dizer, bonito no estilo, parece que tá sentido para a vida da pessoa. E a gente sabe que tem pessoas que praticam errado. Sim. Porque eu, como advogado, acredito piamente na liberdade religiosa, inclusive na liberdade de não ter religião. Eu realmente acredito nisso. Acredito que todo mundo tem que decidir por ele mesmo. E o que eu não gosto, a pessoa que acha que você é errado porque não concorda. E eu acho que eu peguei muito isso de Star Trek. Sim. Porque eu vejo isso em Star Trek. Eu vejo as pessoas falando, só porque nós discordamos não quer dizer que eu tô certo, você tá errado. Sim, tem vários momentos. O Picard, quando ele recebe aquela líder religiosa... Não, o Picard. O Picard. Eu pensei nela também. Eu fui pra Caio Paca na minha cabeça. Caio Paca na minha cabeça. Tem a Caio Paca com o Cisco, né? Que todo momento pegando na orelha. Nos primeiros episódios... Pra sentir o Ki. Ki não é Ki. O Pá. O Cisco fica louco. Que é de Dragon Ball, tá? Que é de Dragon Ball. O Cisco fica louco nos primeiros episódios. Depois ele aceita. No filme... O Insurrection, que o Picard vai ter que falar com aquela líder do planeta, ela tem vários costumes, são costumes de origem religiosa, e ele aceita. Ele tem que aceitar, né? Eu acho que não tem como não aceitar. O Picard... Mesmo porque a posição dele o leva a isso. Senão você não se comunica com outras culturas. Essa é a grande diferença do Kirk. O Picard é uma pessoa muito mais esclarecida que o Kirk. Eu gosto mais do Kirk. O Picard é uma pessoa muito mais esclarecida que o Kirk, que conta vários assuntos. É só você ver o Kirk não faz reunião à torta e à direita, por exemplo, para pegar a opinião dos outros. Não, a opinião dele é mais importante. Ele é o capitão. Mas no geral ele tá certo também. E se não tiver, ele faz então é isso mesmo. Chega no resultado que ele precisa e acabou. Eu quero que isso aconteça e foda-se as leis da física. Exatamente. Não, o Kirk é Kirk. Eu também é o que eu mais gosto, o Kirk. Você é o que eu mais gosto do Kirk e você... Eu sou mais o Picard. Mais Picard. Tá bom. Mas olha, eu acho que a mensagem de Star Trek de religião é uma coisa legal, mas o importante é a ciência, é uma coisa que a nossa sociedade atual tá precisando, porque, desculpa gente, a Terra não é plana! É uma eu posso usar nesse caminho da Terra não é plana, por favor, tomem vacina, tá? Sim. A vacina não vai te matar, ela foi testada para evitar isso, né? Então se você pegar a doença específica, você morre. Tomar a vacina é atenuar o causador, ou pegar parte do causador, para evitar que você morra. Então tome vacina, por favor. Criar anticorpo. Exato. Mas a questão é isso, por causa que a gente tá... não tem que existir embate entre ciência e religião. É besteira esse embate. Não. Você sabia que no Vaticano tem um observatório? Sim. Né? Apesar do Vaticano ter queimado o Giordano Bruno, ter prendido o Galileu há muito tempo atrás. Isso é a Igreja Católica, né? Esses caras já foram perdoados. Além de já foram perdoados, hoje o Vaticano faz pesquisa científica. A gente tem muitos, até mesmo no...
Eu lembro um episódio dos Simpsons, né? Que o Homer fica muito inteligente porque ele tinha um negócio na cabeça, como é que é o nome? Ele tinha um giz de cera preso na cabeça, eles tiram, né? E ele fica muito inteligente. Aí ele chega pro vizinho, né? O Ned Flanders, que é a pessoa religiosa. Eu tava fazendo uma pesquisa e eu descobri que Deus é falso. Ele fala, não, vamos ler isso. Aí o Ned Flanders, existem algumas coisas complicadas aqui, ele começa a queimar. Exato. O Flanders é um religioso que não quer aceitar as outras coisas, ele não aceita nada. Mas ele é uma boa pessoa, né? É uma boa pessoa, só que a religião fecha ele. Sim. A religião não tem que fechar a pessoa, ela tem que abrir a pessoa para outras oportunidades, para outros conhecimentos. E a ciência, ela sempre busca abrir as pessoas. Um cientista, quando ele está errado, ele tem que aceitar que está errado, são os fatos. Não, ele vai reconhecer pela experiência. Nem todo. Mas vai reconhecer. Mas aí o cientista aí errado. Pessoa. Mas aquela experiência que fizeram há alguns anos da fusão a frio, né? Anunciaram, maravilha, depois provaram que estava errada, infelizmente. Acontece. Acabou. E morreu ali. Acabou. Ninguém hoje está disputando fusão a frio, fusão a quente, fusão a frio. Não, acabou, morreu aquele assunto. Basicamente ser cientista é você criar uma teoria nova e esperar alguém te comprovar errado. Exatamente. Enquanto tá valendo, ok. Depois, se alguém conseguir provar uma nova teoria que englobe aquela ou elimine aquela teoria foi embora. Já era. Stephen Hawking, né, que nos deixou esse ano, tal coisa, ele teve reuniões com o Papa, o João Paulo ainda. Sim. Ele teve reuniões com o Papa no Vaticano. Inclusive, ele ficou preocupado. Se você ler o livro dele, é Uma Breve História do Tempo, ele conta do encontro dele e ficou preocupado que o Papa ia ficar bravo com ele. Tipo, não, sendo que a religião católica acho que foi a única que aceitou a vida extraterrestre, né? Em um dos pronunciamentos aí do Papa, eles aceitaram. Foi o João Paulo. Foi o João Paulo mesmo? Eu não sei se foi o João Paulo. Mas aceitaram a vida extraterrestre. Quer dizer, a única religião que eu vi que fala, pode existir, ok, a gente aceita. Na verdade, as outras religiões, elas não têm problema com isso. A sintologia acha que a gente veio de outra, né? Tem religião, eu tô falando muito assim, problema. não religião cristã. Religiões não cristãs, normalmente não tem muito problema com isso. Não cristão, cristão. Outras religiões cristãs são mais fechadas a esse ponto de vida extraterrestre. Até mesmo acho que. Agora eu li o texto que você mandou, que você falou no outro episódio, que é uma seita cristã americana, né? Sim, é uma seita cristã que no texto eles falam que o Jornal das Estrelas fala que pode existir vida inteligente em outros planetas. Isso é uma blasfêmia. No texto eles falam isso. Isso em nenhum momento é uma blasfêmia, porque a vida, ter vida na Terra, ter vida em outro lugar, isso faz parte do universo. O universo é muito grande. Sim, mas depende da religião e isso é uma outra discussão para outro dia, para outro Nova Talk, se alguém ainda se interessar pelo assunto religião. Tá se legal? Alguém quiser que a gente entre mais de novo nessa linha, comenta, fala com a gente e tal. Exatamente. Nós estamos abertos à discussão, a novas discussões, mesmo sendo elas polêmicas, como esse assunto é polêmico. E a questão, como eu falei, do mesmo jeito que eu defendo liberdade de religião, você tem toda a liberdade de não concordar com nada do que foi falado. Exatamente. Por causa que religião é uma coisa pessoal. Exato, mas ninguém aqui está contra nenhuma religião, deixando claro. Só tentamos dar uma tateada no universo de Star Trek, onde está a religião naquele universo. Isso. Que é difícil, né? Todas parecem ser aceitas e isso é legal. A questão existe, só que não é o foco. Exatamente. Não é o foco. Aliás, dizem que vai ser o foco da segunda temporada de Discovery, hein? Nossa, Discovery com foco em religião na segunda temporada. Falaram que vai ter um embate entre religião e ciência na segunda temporada de Discovery. Estão pegando pesado. Não, Discovery estão pegando pesado e eles querem pegar pesado mesmo. Cada desses pontos, primeira temporada foi diversidade. Gene Roddenberry no espaço essa hora está. Então, depende do ponto como ele vai ser colocado. Não, claro. Né? Todo mundo fala. O Jonathan Frakes falou que acha que Deep Space Nine não teria sido exatamente aceito pelo Gene. Não teria de Space Nine como foi com o Gene. Com o Gene, não teria. Não, com certeza. Com e eu acho o Gene, eu acho o Deep genial e eu acho o Gene genial. Então, sei lá. Então, legal. Então, provavelmente, mais para frente, estaremos discutindo religião de novo em cima de Discovery. É isso aí. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima. Toca o sininho, dá um like aqui. Curte, compartilha. Não esqueça, 18 de agosto, convenção da frota no Elis Regina, AMB São Paulo. Até lá. Tchau, tchau.